Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Na carta aos Filipenses, capítulo número 1. Vamos ler o verso 1 e 2 hoje. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a leitura da palavra de Deus. Irmãos, então na semana passada, nós já estudamos o quê? O nascimento dessa igreja. Nós vimos que a igreja de Filipos nasceu de uma maneira sobrenatural. Lembra que Paulo ele queria ir para a Ásia, mas Deus o impele a ir para a Macedônia. E lá chegando, ele começa a pregar o evangelho. E aí se convertem Lídia, uma mulher escrava é liberta, e um carcereiro também se converte juntamente com suas famílias. Ou seja, nós aprendemos que o evangelho ele transcende raça, cultura e status social. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Em que sentido? Nesse sentido. Não interessa se você é preto, branco, amarelo, vermelho, índio, asiático, não interessa. Se também você é rico, pobre, escravo, miserável, não interessa. O evangelho alcança todo tipo de pessoa, segundo a soberana vontade de Deus. A igreja de Filipos era uma igreja, como nós vimos, que era muito grata ao apóstolo Paulo por ter levado o evangelho a eles. E por isso, ela era generosa e obediente. Lembra que a igreja o manteve em praticamente quase todos os seus trabalhos missionários. E que era obediente não apenas quando ele estava presente, mas também quando estava ausente. E por que é importante a gente saber dessa formação da igreja que está lá em Atos 16? É porque essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela só vai ser enviada através de Epafrodito 10 anos depois que a igreja foi estabelecida ali na cidade de Filipos. Ou seja, já fazia um tempo, a igreja já estava formada. E agora Paulo ele vai escrever em sua prisão para dizer o quão grato ele é a Deus, para dizer o quão alegre ele está ainda em prisão e para também corrigir alguns pequenos problemas que havia naquela igreja. Mas eu gostaria, antes de entrar propriamente do texto, de fazer mais algumas considerações introdutórias. Quando você abre a sua Bíblia e lê isso aqui, carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, há muita coisa contida só nisso aí. E por quê? Porque a carta ou epístola era um meio de comunicação muito usual na época do apóstolo Paulo. Ou seja, você percebe que naquele mundo antigo já havia leitura e escrita. O povo não era tão ignorante como nós pensamos que era. Eles já sabiam escrever e também ler, embora os recursos para isso eram muito escassos. Não havia tanto recurso para isso. Como é que eles faziam então? Quando eles iam enviar uma carta, fazer um anúncio, algo do tipo, eles usavam pedra, pergaminhos de couro, tábuas de madeira ou de pedra, ou até mesmo o que nós conhecemos como papiro, que deu origem ao nosso papel moderno. O que era o papiro? Papiro era uma prensa de plantas, que era feito e depois exposta ao sol para que secasse e se tornasse uma espécie de folha. E ali era contido então as cartas, ou então os comunicados do império, etc. É claro que não havia a modernidade que temos hoje, que só surgiu no século XV. Bom, a estrutura também era um pouco diferente. Geralmente ela funcionava da seguinte forma, a carta. Ela identificava o autor, ela depois identificava o destinatário, ela qualificava aquela pessoa que estava escrevendo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sempre escreve, Paulo, apóstolo de Cristo, ou Paulo, servo do Senhor, como está aqui. Então ele se qualificava, mas também poderia qualificar a sua profissão. Por exemplo, nós temos uma carta no livro de Atos, onde o imperador romano, ou então o general romano, está enviando uma carta para outro. Então ele escreve o seu nome, a sua qualificação, general, comandante, e envia o apóstolo Paulo com esta carta. Ou seja, era uma carta bastante diferente da que nós conhecemos hoje. E geralmente também continha ali um voto. Geralmente esse voto era chamado hairem, ou graça, como nós identificamos aqui também na carta do apóstolo Paulo. E sempre finalizava com um voto de saudação. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, essas cartas eram enviadas às igrejas. Desde muito cedo, os apóstolos usaram os meios que tinham naquela época para poder propagar a palavra de Deus.
visto que o número de apóstolos era muito pequeno e a igreja no começo cresceu muito, não havia como eles estarem presentes em todas as igrejas. Então, o que substituía a sua presença? A carta. Quando havia um problema, os apóstolos escreviam uma carta e enviavam essa carta, e essa carta passava de igreja em igreja, e era lido, era colecionado, era guardado, e às vezes até transcrito à mão, visto que não havia prensa naquela época. Ou seja, né, foi um meio muito usado pelos apóstolos naquela época. Tanto é que o Novo Testamento tem 27 livros, e desses 27, 21 são cartas, sendo 13 delas do próprio apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento sozinho. Ao longo do tempo, a Bíblia, ela foi tendo várias traduções, o grego, né, o latim, o alemão, através de Martim Lutero, e hoje existem mais de 2.400 traduções, e isso ainda é pouco, porque estima-se que tenhamos mais ou menos 5.000 né, idiomas. Então, a Bíblia aí está mais ou menos na metade traduzida. Lembrando que também todo esse trabalho era feito manualmente, não tinha notebook, não tinha celular, não tinha nem mesmo impressora naquela época, então tinha que transcrever, fazer à mão ali, e isso durava um longo período. Foi somente em 1450, no século XV, onde através da invenção de Gutenberg, né, a prensa, que a Bíblia ela foi ser impressa como nós conhecemos hoje, em papel. E esse trabalho durou aí cerca de 5 anos. Ou seja, para uma Bíblia ficar pronta, demorou cerca de 5 anos. Ok. Por que eu preciso saber de todas essas informações? Para eu decorar? Não. Apenas para que você veja o privilégio que é ter a Bíblia como nós temos hoje. O privilégio que é abrir a nossa Bíblia e ler Carta aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Em papel, no seu smartphone e um slide. Em qualquer lugar, gratuitamente, sem quase custo nenhum. Estima-se que uma Bíblia hoje custe R$5, uma de papel. E no seu celular ou então aparelhos eletrônicos você não tem custo nenhum. Mas é interessante notar o quanto as pessoas desvalorizam a Bíblia. Essa facilidade que elas têm hoje. Antigamente não tinha Bíblia para cada membro da igreja não. Era uma carta para ser lida em cada igreja, não. Uma carta para ser lida em todas as igrejas. E hoje nós temos todas essas cartas compiladas aqui, expostas a nós. Basta apenas que nós abramos e leiamos. E às vezes nós não fazemos isso. Ou seja, não temos trabalho nenhum e ainda assim não pegamos a Bíblia e lemos e damos o devido valor que ela tem. Lembrando que antigamente a Bíblia não vinha aqui em português, não. Paulo e Timóteo servem Jesus Cristo. Isso estava em grego. Ou se fosse o Antigo Testamento, em aramaico, hebraico. Ou seja, você tinha que dominar ali pelo menos mais 3 línguas para poder compreender a Bíblia. Mas hoje nós podemos ler em nossa língua materna. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós hoje podemos estudar, podemos mergulhar na palavra de Deus e compreender como ela é, visto que há traduções que são muito fiéis ao o original. Certa vez, uma menina, eu gosto sempre de usar essa ilustração, uma menina viu a Bíblia de sua mãe na estante. E ela perguntou, mãe, de quem é essa Bíblia? E a menina respondeu, essa Bíblia é de Deus. E a menina retrucou, então devolve para ele, porque a senhora nunca lê. Então veja como é assim que nós agimos. Às vezes você tem a Bíblia lá na sua casa, mas é só um objeto de culto. Quando você se lembra, você se leva. Quando você não lembra, você não leva. Você não abre, você não lê, você não se alimenta da palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia em nosso smartphone, mas é apenas um aplicativo de crente para dizer que temos ali em nosso celular. Não aproveitamos a tecnologia que temos para ler em qualquer lugar e sermos expostos à santa palavra de Deus. Veja como muitas vezes nós desprezamos esse trabalho tão minucioso e árduo que houve ao longo dos séculos. Imagine na época de Gutenberg, século XV. Se você quisesse ter uma Bíblia, na verdade, você nem poderia ter. Era restrito. Mas se você quisesse, você teria que esperar 5 anos. Hoje, se você quiser nessa mesma noite, você pode sair daqui e baixar no seu celular. Ou se você quiser em papel, você pode ir amanhã e com menos de R$20 ter uma Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Isso nos ensina que nós deveríamos ser mais gratos ao que nós temos hoje. Às vezes nós pensamos, nós desvalorizamos as coisas pequenas que nós temos. E ter a Bíblia em nossa língua, meus queridos irmãos, não é coisa pequena. Por isso, eu gostaria de te incentivar a ler mais a Bíblia,
a se debruçar diante desse livro, pois é ele que vai te trazer libertação. Não é o que diz a palavra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas além disso, é este livro sagrado que vai te levar a conhecer a Deus. É este livro sagrado que vai te instruir e não permitir que você seja enganado, nem mesmo por mim, porque eu posso errar. Eu posso errar. Bom, o autor dessa carta, entrando aqui propriamente então na carta, é o apóstolo Paulo. E quando é que foi escrita essa carta? Essa carta ela foi escrita em sua prisão domiciliar, que está descrita lá em Atos 28. Lembra que os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. E ele então apela para Roma. Chegando em Roma, como não havia perseguição religiosa, e a causa dos judeus era apenas uma causa política, eles queriam matar apenas por inveja, ele ficou lá em uma casa, em uma prisão domiciliar, onde ele poderia receber visitas. E hoje não, ontem, eu acho, ontem, o irmão me perguntou, peraí, Anderson, o apóstolo Paulo ele não estava preso? Eu disse, estava. Ele falou, mas como é que então ele conseguiu enviar essas cartas às igrejas? Como é que ele fez isso? Se ele estava preso, ele estava restrito a visitas. E eu expliquei, ora, lá em Atos 28 está escrito que essas cartas da prisão, que é Éfeso, Colossenses, Filemão e Filipenses, foram escritas naqueles 2 anos que o apóstolo esteve preso em Roma, em uma casa onde ele poderia receber visitas e inclusive pregar o evangelho. É claro que mais para frente, quando Nero ele assume o poder, ele vai então jogar o apóstolo Paulo em um calabouço, de fato, uma masmorra, e matá-lo posteriormente, assim como outra coluna da igreja, o apóstolo Pedro. Mas essas cartas aqui, elas foram escritas nessa liberdade que o apóstolo Paulo tinha em sua prisão domiciliar, escrita em Atos 28. Ela foi escrita aí no ano 60, 62 depois de Cristo, ali aproximadamente 30 anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Agora, por que nós queremos estudar essa carta? Porque essa carta ela vai nos falar sobre a alegria. Irmãos, nós também precisamos ser pessoas que vivem de maneira alegre. O apóstolo Paulo ele estava preso, ainda que fosse uma prisão domiciliar, mas havia ali restrições, era difícil. Ele não podia se locomover, ele não podia sair dali para onde queria, para onde pretendia, como ele estava fazendo durante a sua vida. Foi uma época difícil, mas ainda assim ele se alegra. E diz que Deus estava usando aquela oportunidade para pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana. Ou seja, nós precisamos ser pessoas que andam em alegria. Essa carta também vai nos ensinar a combater os judaizantes e os agnósticos. Nós não temos muito dos agnósticos hoje em dia, mas judaizantes nós temos bastante. São aquelas igrejas que querem implementar coisas, por exemplo, da tradição judaica para a igreja cristã. Por exemplo, no dia de Páscoa eles vão lá, matam um cordeiro, fazem festa. Às vezes comemoram as festas que havia no povo de Israel. São igrejas aí judaizantes e que o apóstolo Paulo combateu. Certa vez eu conversava com um amigo meu, eu perguntei, que igreja você vai? Ele estava me convidando para fazer uma visita nessa igreja, Aí ele falou, vou em uma igreja lá. Eu falei, como é que é essa igreja? Ele começou a explicar. Eu falei, mas peraí, essa igreja é a igreja cristã mesmo? Porque parece judaica. Ele inclusive usava kippah, usava tudo, tinha o shofar, e não era universal não, era uma igreja judaizante mesmo. Judaizante. Então veja como ainda em nossos dias há isso aí. E talvez alguma dessas, isso eu não posso afirmar, mas é capaz deles querem até circuncidar as crianças no 8º dia. Eu não sei, eu não posso falar disso. E o agnosticismo, que era a crença que matéria era má. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio em um corpo. Ele era um espírito evoluído. Eu sei que há alguns loucos ainda que falam isso aí, mas é bem pouco. Mas na época, ali no 1º século, foi uma doutrina, uma heresia que foi muito forte na igreja cristã. E que o apóstolo Paulo, e não apenas ele, João também, combateu muito. Agora, outra coisa importante nós estudarmos essa carta, é porque o apóstolo Paulo ele vai exortar a igreja de Filipenses, que era uma igreja maravilhosa, a ter mais unidade. Havia ciúmes, havia dissensões entre eles, havia uma falta de unidade. E o apóstolo Paulo vai falar, vocês precisam parar com ciúmes. Vocês precisam parar com essas dissensões e também com a falta de unidade. Então essa é uma das poucas exortações que o apóstolo Paulo vai fazer. Irmãos, isso é essencial para a nossa igreja hoje. Nós não podemos ser uma igreja dividida, uma igreja que tem ciúme um do outro, uma igreja que falta unidade, que é uma igreja que não se une para fazer as coisas. Nós precisamos ser uma igreja que veste a mesma camisa, que fala a mesma língua, que está com o mesmo propósito, que prega a mesma doutrina,
precisamos ter unidade. Nós vamos aprender isso nessa carta. E por último, Paulo vai recomendar a Timóteo e Epafrodito, servos fiéis de Deus, para então voltar àquela igreja e consolidá-los, levando também essa preciosa cartinha que nós temos aqui. E o primeiro princípio dessa noite, então, é Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Está aí na parte A do versículo, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem quem é Paulo. Paulo era um homem extremamente zeloso. Era um homem que era um judeu, né, e fariseu de fariseus e que perseguia a igreja cristã. Mas a certo dia, quando levava um mandato para poder prender e matar cristãos, Deus, né, o encontra a caminho de Damasco. Ali o apóstolo Paulo cai, fica cego, e através de Ananias ele retoma a sua visão e passa então a ser um pregador do evangelho. Lembra o que Deus disse a Ananias? Agora Saulo saberá o que é sofrer pelo evangelho. Pois anteriormente ele estava recalcitrando sob os aguilhões. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, mas ainda assim o evangelho o alcançou. E nós aprendemos que ele se tornou uma grande coluna da igreja cristã. 13 cartas de 27 são dele. Hoje nós somos muito instruídos e doutrinados por este apóstolo, que vive hoje através de sua palavra. Ou seja, Deus alcança os piores. Nós também um dia éramos assim. Quantos de nós perseguimos a igreja? Os cristãos. Aquele seu parente do qual você zombava, ria, escarnecia, xingava crente, xingava pastor. E hoje eu e você estamos aqui. O evangelho nos alcançou. Deus, ele toma este homem, que era um perseguidor da igreja, e o transforma em um servo de Jesus Cristo. É interessante notar que o nome Paulo, da qual ele sempre se apresenta, é a versão grega do seu nome. O seu nome em hebraico continua sendo Saulo, mas ele vai passar a se apresentar da forma grega, o seu nome como Paulo. E por quê? Ele estava em uma cultura greco-romana. Era natural que ele usasse o seu nome greco-romano. Paulo, é assim que ele vai se apresentar. Mas temos também aí outra figura que é Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo, nós vemos, foi um jovem que se associou ao apóstolo Paulo, lá em Atos 16, e a Bíblia nos relata que era um jovem muito piedoso, era um jovem de testemunho e de caráter, e que se associou ao apóstolo Paulo em sua viagem, e que posteriormente veio ser um pastor da igreja. Veja que a companhia de Timóteo, o apóstolo Paulo, era tão frequente, que ele é citado na carta aos Colossenses, Filemão, a carta aos Coríntios, Tessalonicenses, e além das próprias 2 cartas que são enviadas a Timóteo. Ou seja, era um cooperador de Cristo com o apóstolo Paulo. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas mais boas e piedosas, como era o caso de Lídia, que nós estudamos, também precisam do evangelho, também precisam que a graça de Jesus Cristo alcance o seu coração. Caso ao contrário, serão apenas pessoas de boa conduta indo para o inferno. Este irmão se associou ao apóstolo Paulo e depois vai ser um companheiro dele aí, né, também na liderança das igrejas. Mas é interessante também que ele continua dizendo e se apresentando não como apóstolo, mas como servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, do original grego, é doulos, e significa escravos. Você pode pensar, ele está dizendo que ele é um escravo porque ele está preso. Não. Embora o apóstolo Paulo estivesse em prisão, ele não era escravo dos homens, ou então de Roma, mas ele era escravo de Cristo, olha só, servo de Cristo Jesus. Ele era escravo do Messias, do ungido de Deus, daquele que rege todo o universo. Ou seja, ele tinha um senhor, um dono, da qual era leal à sua vontade, escravo de sua vontade. Eu sei que hoje a palavra escravo está associada a um serviço involuntário, a um serviço forçado, a sujeição imposta e até mesmo a maus tratos. Mas o sentido que o apóstolo Paulo vai usar a palavra doulos aqui, escravo, é completamente o oposto desse sentido que nós temos hoje. Pelo contrário, ele vai dizer que ser escravo de Cristo é um privilégio, é uma grande alegria, pois esse o libertou de um senhor terrível chamado pecado. Irmãos, eu e você também fomos libertos desse senhor terrível que nos escravizava e nos enviaria para o inferno chamado pecado. E hoje nós também deveríamos ter alegria ao dizer que somos servos de Jesus Cristo, que somos escravos de Jesus Cristo. Às vezes nós conseguimos até aceitar a palavra servo de Jesus Cristo. Irmão, você é um servo de Jesus? Sim, eu sou um servo de Jesus.
Mas às vezes você pergunta, irmão, você é um escravo de Jesus? Peraí, escravo? Que palavra forte. Mas nós deveríamos ouvir isso e receber isso com grande alegria, visto que fomos libertos ou libertados de um senhor terrível chamado pecado, que nos subjugava e nos enviaria posteriormente para o inferno. Olha só o que diz Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Antigamente você era escravo do pecado e o que você fazia? Você trabalhava para o pecado. Como? Através da sua imoralidade, através das paixões de sua carne, dos seus impulsos, de suas ambições, de suas paixões. Mas agora você é um escravo de Cristo e trabalha para que ele deve manifestar os frutos desse Senhor, que é a santificação a cada dia. O cristão verdadeiro é aquele que a cada dia ele busca essa santificação, se separar, se parecer mais com o Senhor. E meu querido irmão, se você não é escravo de Cristo, eu tenho uma péssima notícia para você. Você é escravo de suas paixões. Você é escravo do pecado. Você é escravo, do seu próprio ser. É melhor ser escravo de Cristo. Pois a verdadeira liberdade está nisso. Em sermos escravos de Cristo. E o que significa isso? O que significa ser um escravo de Cristo? Significa que eu e você não podemos fazer o que dá na telha. Nós temos um Senhor em que devemos prestar conta pelas coisas que fazemos. É só você tirar o exemplo do escravo. Como é que era o escravo? Ele tinha vontade? Ele não tinha vontade, a sua vontade era a vontade do seu Senhor. Os seus filhos pertenciam ao Senhor. Os seus bens pertenciam ao seu Senhor. Tudo era do seu Senhor. Às vezes nós queremos ser servos de Jesus Cristo, mas queremos ofertar apenas uma parte do nosso tempo aos domingos ao Senhor. Nós não queremos ser escravos interinos o tempo todo. Ou seja, nós não paramos e perguntamos, Deus, meu Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Não é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinará? Deus, que seja feita a tua vontade, meu Pai, na terra, como é feita no céu. É assim que o Senhor Jesus nos ensina a orar, pedindo que a vontade de nosso Senhor seja feita. Mas quantos de nós não queremos sermos escravos do Senhor? Não queremos nos submeter à vontade de nosso Senhor. Pelo contrário, queremos fazer do nosso Senhor o nosso escravo. Quantos de nós pegamos Deus, o nosso Senhor, e falamos, eu determino, vai ser assim. Eu estou mandando, eu quero, me dá. É assim, eu profetizo, eu determino. Quantos de nós queremos dar ordem para o nosso Senhor? Quantas igrejas fazem isso? Quantos irmãos em suas orações fazem isso? Quantos de nós? Muitos de nós. Deus não é o seu escravo particular. Deus não é aquele que deve te servir em todas as coisas. E, portanto, você não deveria agir como uma criança birrenta que domina a sua casa diante do seu pai. Não! Você deveria se debruçar diante de Deus e falar, Pai, eu sou teu escravo, qual é a tua vontade? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu estava falando hoje de manhã, que quantos jovens, tinha muito jovem aqui hoje de manhã. Eu falei, quantos jovens, quando estão na época de casar, ao invés deles orarem a Deus e perguntar, Deus, com quem o Senhor quer que eu case? Me dá direção, eu quero casar com uma pessoa de Deus. Não, eles olham apenas a aparência. E muitas vezes eles vão lá no mundo buscar, quando não entram em julgo desigual. Aí o que acontece? Eles casam, entram em um julgo desigual e agora estão sofrendo. E eles perguntam, onde eu errei? Ora, você errou quando você deixou de obedecer à vontade de seu Senhor. Estava citando também a questão dos filhos. Muitas mães deixam os filhos, muitos pais deixam os filhos fazerem o que quiserem. A Bíblia é clara na forma que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Mas nós dizemos, o meu filho é diferente. Com meu filho não vai ser assim. Eu acho que o meu Senhor não tem tanta razão neste ponto aqui. Neste ponto aqui eu acho que eu domino. E fazemos tudo diferente. Aí nossos filhos crescem, às vezes desviam para da igreja, às vezes vão para as drogas, entram em furadas, e há muitos que se levantam até mesmo para agredir seu pai, sua mãe, quando não matá-los. E aí você para e se pergunta, onde foi que eu errei? Ora, você errou quando você deixou de obedecer à vontade do seu Senhor. Quando você, como escravo, deixou de ser escravo e fugiu para ter e para seguir a sua própria liberdade.
Eu sei que em nosso país nós temos o famoso dito de Dom Pedro: independência ou morte. Mas eu quero dizer, meu irmão, que independência do Senhor é morte. Se você quiser andar segundo a sua vontade, você trilhará um caminho de morte e destruição. Olha só o que diz Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quantos de nós estamos aqui, oramos a Deus e Senhor, dizemos isso, cantamos canções e Senhor, eu te quero, eu preciso. Quantos de nós fazemos isso, mas não obedecemos a palavra de Deus? A Bíblia diz: por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que vocês estão dizendo que são meus servos, meus escravos, e não estão fazendo o que eu vos mando? Por quê? Olha, era melhor que vocês não chamassem então. Posteriormente, a Bíblia vai falar que o homem que ouve a palavra do seu Senhor é comparado a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Porém, aquele que não ouve a vontade do seu Senhor, não obedece à vontade do Senhor, é como um homem que edificou a sua casa, ou entenda, a sua vida sobre a areia. E uma hora ou outra vai desmoronar. Vai desmoronar. João 15,14 diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ou seja, só podemos ser chamados amigos de Deus se de fato obedecemos à sua vontade. Ser cristão não é apenas vir aqui num culto de domingo, cantar corinhos ao Senhor, fazer uma pequena oração, ouvir uma palavra e voltar para a sua casa e fazer o que você quiser. Ser cristão é vir aqui e fazer todas essas coisas, mas se esforçar para que essa vontade, para que a palavra de Deus que é pregada, se torne viva e eficaz dia a dia na sua vida. Caso ao contrário, meu irmão, você deveria ter vergonha de dizer aos seus amigos, parentes, que você é cristão. Se você ouve a palavra do Senhor e não guarda, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não pode dizer que é um servo do Senhor. Mas o que nós observamos aqui, Paulo e Timóteo, definitivamente eles poderiam encher a boca e dizer: somos escravos de Cristo. Estamos submissos à vontade de nosso Senhor. E por quê? Porque eles foram conduzidos e seguiram a vontade do Senhor com alegria, enxergando isso como um grande privilégio, mesmo em cadeias. Mesmo em cadeias. Às vezes nós não conseguimos ter alegria estando livres, estando em um país como estamos, estando neste país aqui que é tão livre, quanto mais se precisássemos sermos presos para servir a Cristo. Eu tenho certeza que muitos de nós nesse momento desviariam, ou abandonariam a sua fé. Bom, segundo princípio dessa noite, os santos de Filipos. Então essa carta, ela vai ter como destinatário a igreja que estava em Filipos. Olha só, verso B, parte B aí do verso 1. A todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Ou seja, essa era uma igreja que era muito amada pelo apóstolo Paulo. Tanto é que quando ele vai começar sua carta, ele não diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, como ele faz, por exemplo, na carta de Colossenses e de Corinto. E por quê? Essa era uma igreja que era muito chegada ao coração do apóstolo Paulo. Ou seja, a sua autoridade ali era inquestionável. O que o apóstolo Paulo falava, eles acreditavam e seguiam. Não havia necessidade dele lançar mão do seu título de apóstolo. Então ele se identifica simplesmente como servo de Cristo Jesus, como aqueles irmãos de Filipos eram servos de Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja que estava debaixo da autoridade inquestionável do apóstolo Paulo. Elas criam realmente que ele era um homem de Deus, que ele era um servo de Jesus Cristo, que ele era alguém enviado de Deus. O motivo é que ele levou o evangelho àquela nação. Essa carta ela vai ser direcionada não apenas a algumas pessoas, não aos pilares da igreja, mas ela vai ser direcionada a todos os santos. Ou seja, não há uma distinção aqui, não há um favoritismo. Essa carta é dirigida a todos, grandes, pequenos, firmes, aqueles que não são tão firmes, líderes e aqueles que não são líderes. A carta aos Filipenses é uma carta onde o apóstolo Paulo ele vai orar por todos, onde ele vai dizer que ama a todos, onde ele diz que tem saudade de todos. Ele espera continuar com todos, ele saúda a todos. Paulo os vê como santos
em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que eles não tinham pecado. Como nós vamos ver, ele vai exortar algumas coisas ali. Mas quer dizer que em Cristo, eles foram regenerados e agora estão sendo conduzidos a uma santificação diária. Não é como na igreja católica, onde, por exemplo, você faz coisas boas, e aí você morre, então você é canonizado pela igreja. Não. Todos nós podemos dizer que somos santos em Cristo Jesus. E por quê? Porque a santidade, a pureza, não depende de mim e de você. Não depende de eu e você sermos bons. Depende unicamente daquele que nos regenerou. Nós somos santos não em nós, mas somos santos em Jesus Cristo. É nele que nós podemos glorificar a Deus. Irmãos, esse é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui hoje. Se não fosse a obra de regeneração de Deus e de santificação, nós não poderíamos chegar aqui. E por quê? A Bíblia diz que Deus ele é santo, santo e santo. 3 vezes santos. A Bíblia diz que ele não tem comunhão com trevas e nem com o pecado. Irmão, eu duvido muito que eu e você estejamos aqui nessa noite sem pecado. Eu duvido muito. Então por que nós não somos consumidos? Por que nós não morremos agora mesmo? Por quê? Simplesmente porque estamos inseridos em Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, para o meu e seu culto, para mim a sua adoração, louvor, para mim a sua oração, Ele não vê o Anderson pecador, mas Ele vê o seu Filho que me regenerou e derramou o seu sangue sobre mim, e não apenas sobre mim, sobre você também. É por isso que nós podemos adorar a Deus nessa noite, nos achegar a Ele, pois Ele nos salvou e agora está também operando em nós uma obra de santificação e completará essa obra até os fins dos tempos. Ele também vai citar ali os bispos e diáconos. O bispo, como já foi explicado aqui inúmeras vezes, é um supervisor, é alguém, um ancião, alguém mais velho que exercita a função, né, de ver, de supervisionar a igreja. E diácono significa simplesmente servo, ministro, ajudante, e nossa igreja seria aí um líder de pequeno grupo. E por que, né, ele vai citar eles aí, né, o bispo e o diácono? Porque quando o apóstolo Paulo passava em um lugar, ele sempre estabelecia ali liderança na igreja. Ele elegia bispos e diáconos para poder servir a igreja em sua ausência. Ora, a igreja ela precisa ter pessoas que os presidem, que ensinam a palavra, que aconselham, que velam por suas almas, que pregam o evangelho, que fazem a obra de Deus de forma mais intensa e interina. E Paulo ele tinha o hábito então de estabelecer esses líderes. E por que isso é importante? Nessa pandemia, o número de desigrejados subiu. E muito. Há muitas pessoas que usam como pretexto a pandemia para dizer que não há mais a necessidade de ir à igreja. Ou para afirmar que pastores, pessoas que nos presidem não são necessárias. Isso não há no primeiro século da igreja. Não é necessário um lugar, não é necessário pessoas. Eu posso simplesmente colocar um vídeo no YouTube e servir a Deus ali. Mas não é assim que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo ele ia a um lugar, estabelecia ali uma igreja e estabelecia liderança. O que quer dizer que eu não posso ser crente sozinho em minha casa. O que quer dizer que eu preciso sim de um pastor me ensinando, um pastor me visitando, um pastor me instruindo e corrigindo quando é necessário. É necessário isso para o funcionamento da igreja. Essas pessoas que dizem que no primeiro século não havia liderança, não havia estrutura na igreja, elas se enganam, elas ignoram Atos 6. Quando o próprio apostolado vai estabelecer diáconos para servir à mesa da viúva, mostrando que já havia uma igreja ali, já havia liderança. Elas vão ignorar Atos 11, quando há uma grande fome na Judéia, e se reúne uma oferta, um auxílio, e é entregue aos presbíteros. Presbítero é uma espécie de pastor. Elas ignoram a primeira carta a Timóteo e também a Tito, dando as instruções dos requisitos para ser pastor. E quando é que aconteceu tudo isso aí? Entre o ano 33, ou seja, Jesus acabara de morrer e ressuscitar, e entre o ano 63 depois de Cristo. Ou seja, no primeiro século da igreja já havia liderança, já havia uma organização, não como nós conhecemos hoje, um prédio, né, cadeirinha, todo mundo sentado, mas já havia uma espécie de organização ali, eclesiástica, já havia liderança na igreja. E por que eles não tinham uma estrutura como temos hoje? Simples. Porque isso significava que o Império Romano invadiria aquele local e mataria todo mundo. Eles não poderiam servir a Cristo livremente.
Então eles faziam isso em casas, em sótãos, em montanhas, em lugares, né, escondidos. Mas o que nós não podemos negar é, primeiro, que em Cristo nós somos sim santos, fomos regenerados, mas que também a igreja desde o princípio ela teve líderes. E que nós devemos sim, como já foi ministrado semana passada, né, ser gratos a esses líderes que Deus nos colocou, embora eles sejam pecadores assim como você. Terceiro e último princípio dessa noite: a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2 aí. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a saudação que o apóstolo Paulo vai encerrar aqui o seu prefácio, dando uma bênção, dando uma saudação, o que era muito comum em todas as suas cartas. Eu gosto muito também de sempre começar o culto aqui dizendo o seguinte: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você já parou para pensar o que isso de fato significa? Qual é a implicação que isso tem em minha vida? Será que isso é simplesmente um cumprimento, uma saudação, né? Ou então um grito para começar o culto, tipo, irmãos, parem de conversar, se dirijam às suas cadeiras e vamos começar o culto? Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. A palavra graça aqui, do grego, significa charis. E o que isso significa? Significa favor imerecido. Ou seja, a sua salvação e a minha salvação é um favor imerecido. E por quê? Porque nós não tínhamos condição de pagar por ela. Então veio Deus e nos deu. Não porque você merecia. O que eu e você merecíamos é algo chamado inferno, lago de fogo, tortura eterna, sofrimento eterno, angústia. Mas Deus, Ele olhou para nós com benevolência e com graça, nos outorgou, nos deu a salvação. É o que diz em Romanos 3, 23, 24. Leia aí, acompanhe no slide. Porque todos pecaram, todos, sem exceção, e são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, não há um justo sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus escolhe algum e os justifica, os torna justo, paga a sua dívida gratuitamente através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quando nós cumprimentamos os irmãos com graça e paz, o que estamos dizendo é: meu irmão, eu e você fomos alcançados de uma maneira sobrenatural e soberana de Deus. Eu e você não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Mas pela graça, por esse favor imerecido, estamos aqui hoje, nos reunindo para glorificar a Deus. Olha só o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E o texto vai continuar dizendo para que eu e você não batamos no peito e digamos: eu sou bom, eu sou uma pessoa justa. Poxa vida, não há ninguém como eu na terra. Eu sou a perfeição, eu sou a bondade em pessoa. A Bíblia vai dizer: não, vocês são salvos por um favor imerecido, e isso é dom de Deus. A palavra dom significa presente, e esse presente é recebido pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, é através desse dom imerecido, através dessa graça, desse favor imerecido que nós recebemos esse presente, da qual nós podemos ter paz com Deus, da qual nós somos feitos amigos de Deus e não mais inimigos, da qual nós somos reconciliados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: olha, não se esqueçam, vocês não mereciam, mas foram alcançados. Vocês hoje têm paz por causa da reconciliação que foi feito através desse dom, desse presente recebido unicamente pela fé em Jesus Cristo. E qual é a implicação prática que isso tem na nossa vida? Muitas, muitas. Mas a principal delas: alguém que está em inimizade com Deus, meus queridos irmãos, não pode ter paz. E esse é o motivo pelo qual muitos andam inquietos, onde nada é capaz de trazer sossego às suas almas, tranquilidade. Elas saem, tiram férias, elas adquirem bens, são promovidos. O seu network de amigos cresce, mas parece que não há paz interior. E por quê?
Porque não tem como ter paz sendo inimigo de Deus. Não tem como ter paz sabendo que um dia teremos que prestar conta de nossa vida diante de Deus. O ímpio ele pode até não ter consciência plena, que um dia ele comparecerá diante de Deus, mas ele sabe que não ficará impune. Ele acha que, por mais pecador que ele seja, as suas boas obras, que para Deus são como trapo de imundícia, absorvente usado, o justificará. Mas o que eles não sabem é que eles terão que prestar conta. E se a sua fé não estiver em Jesus Cristo, se eles não tiverem sido reconciliados pelo Cordeiro de Deus, só lhe resta a perdição e o sofrimento eterno. E por que isso? Isaías 57, 21 explica. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Não tem como ter paz, irmãos, longe de Deus. Não tem como viver em paz, estando em pecado. Pois a Bíblia diz que Deus ele não tem comunhão com o pecado. E por isso, se você entrou aqui nessa noite, te faltando paz, desassossegado, você precisa avaliar, poxa vida, será que eu sou inimigo de Deus? Será que eu ainda não estou do lado daqueles que são chamados amigos de Deus? Será que há algum pecado meu que me impede de ter uma comunhão plena e por isso eu não consigo ter paz? Eu deito e acordo e estou desassossegado. Eu tenho certeza que sempre quando um crente ele não consegue ter paz, só existe uma explicação, tem algo errado, é pecado. É pecado. O verdadeiro crente, não interessa ele estar numa prisão como o apóstolo Paulo. Ele tem paz. Ele tem paz, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E ora, não foi esta mesma paz que Jesus Cristo nos deu? João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá. O mundo ele pode te dar prazeres. Descanso físico através de uma viagem. Através de umas férias. O mundo ele pode te proporcionar alegrias passageiras. Honra, status, prestígio. Pode te colocar num palanque e o seu nome nos outdoors. Pode te promover muita honra. E também riqueza. O mundo pode te dar dinheiro. Mas existe uma coisa que o mundo nunca terá capacidade de te dar. Que é a certeza interior. Que Deus está de bem com você. Que Deus ele sorriu para você. Que você não é inimigo de Deus. Mas pelo contrário, somos chamados de amigo de Deus. Aquele que Deus olha para ele e sorri. E diz, eu não sou seu inimigo. Eu estou em paz com você. Esse sim, pode deitar e descansar em paz, independente da circunstância. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu estou preso. Mas eu estou em paz e vocês também devem ter a paz. É assim que eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque fomos reconciliados com Deus. Deus não é nosso inimigo. Deus não está contra nós. Pelo contrário, Deus é a nosso favor. Meu querido irmão, se você tiver essa certeza de que Deus olha para você e sorri, como alguém que diz, não se preocupe, eu estou do seu lado, nada nessa vida será capaz de te abalar, pois quem tem paz com Deus pode viver uma vida tranquila, mesmo diante um turbilhão. Você crê? Vamos colocar de pé e orar a Deus então?